Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, igreja, juventude, a todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, que tem por título Confirmando o Concerto. O texto do dia se encontra lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, e diz assim: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes os rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Na síntese, o comentarista traz dessa forma: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Aqui do lado também nós temos a nossa agenda de leitura e peço para os irmãos que se aprofundem um pouco mais nessa agenda de leitura, que realmente acompanhem essa agenda de leitura, até porque o comentarista vai trazer alguns pontos importantes onde Deus realiza a aliança com os seus servos. O texto bíblico se encontra lá no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao 12. Abram suas Bíblias e acompanhem conosco a leitura. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, ao quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. O 7. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até os dias de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. No contexto histórico que foi lido, o povo hebreu tinha acabado de atravessar o Jordão. Agora estão prestes a sitiar Jericó. Só que antes de tornar posse da terra, Deus fala com Josué e lembra da aliança que o próprio Deus fez com Abraão. Nessa aliança, o povo hebreu teria que circuncidar os meninos com 8 dias de vida. Os homens que saíram do Egito foram circuncidados, diferente daqueles que nasceram no deserto. Então, o povo não cumpriu com sua parte da aliança, com sua parte do acordo. Mesmo assim, Deus continuou alimentando, guardando e guiando o povo no deserto. Porém, por conta da desobediência e da rebeldia do povo, lhe foram tirados o privilégio de comemorar a Páscoa. Então, nesse período de pré-conquista, foi realizada a circuncisão e a comemoração da Páscoa, concretizando uma nova etapa da vida dos hebreus. O primeiro tópico, ela tem por título Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Em Gênesis capítulo 17, Deus fala com Abraão. Olha que interessante, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus realiza a promessa da descendência e também realiza a promessa da terra que mana leite e mel. Só que, como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática de circuncisão em todos os homens de sua casa. E Abraão se comprometeu. Abraão cumpriu seu papel. É importante nós frisarmos que toda a aliança existem 4 elementos, e eu anotei aqui. A primeira são as partes, as condições, os resultados e as garantias. As partes eram entre Deus, Abraão e os seus descendentes. As condições eram a circuncisão. E os resultados e as garantias
essas eram as melhores, porque estavam em Deus. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino, e é uma marca de Deus com bastante significado para o povo hebreu. É o sinal de terem aceito o conserto e de terem o próprio Deus como Senhor. Era um meio de fazer o povo lembrar das promessas que Deus lhe dera e das suas próprias obrigações pessoais. E era também um sinal de justiça por meio da fé, que o próprio Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 11. Era uma marca importante para comer da Páscoa, bem como para ser um guerreiro hebreu. A circuncisão soava como uma verdadeira proteção para eles. Por isso, Deus ordenou a circuncisão e a comemoração da Páscoa antes de sitiar a Jericó. No tópico de número 2, o comentarista vai trazer por título um lugar chamado Gilgal. Nós que gostamos de observar as Escrituras, nós que lemos a palavra do Senhor, nós observamos que na Bíblia existem a descrição de vários ambientes. Existem ambientes de incomparável beleza e existem péssimos ambientes. Um exemplo disso é a ilha de Patmos. Mas o que me chama mais atenção é que nós podemos ver Deus operando em todos eles. Porque não é o ambiente que vai impedir a ação divina. E Gilgal ficou conhecido como a terra da aliança. Ficou conhecido também como o lugar de exaltação. Porque na palavra do Senhor fala que é o lugar onde Deus tira o opróbrio do Egito. Ou seja, toda vergonha alheia por conta da desobediência, da murmuração e do coração duro do povo hebreu durante a caminhada no deserto, ali foi tirada. Gilgal ficou conhecido também como lugar de prosperidade. Diferente do deserto, onde eles haviam peregrinado por 40 anos, Gilgal não havia crise hídrica. Gilgal também não havia escassez. Eu anotei aqui um ponto, olha que interessante o que o comentarista fala. Antes, o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Estamos chegando na reta final da lição. Chegamos ao tópico 3 e ela tem por título a celebração da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela foi estabelecida por Deus e foi orientado, o próprio Deus orientou a Moisés lá em Êxodos capítulo 12. Tendo em vista que os hebreus estavam prestes a sair do Egito, o povo foi orientado a separar um cordeiro sem mácula, sem mancha. Dentro de 4 dias, o animal seria sacrificado, assado e comido pela família. E com o sangue do cordeiro, eles deveriam passar nos umbrais das portas. Deus falou também que um anjo mataria todos os primogênitos do Egito e pouparia somente as casas que estariam com o sangue do cordeiro. Após a circuncisão em massa, o povo comemora a terceira Páscoa. A primeira, ela foi lá na saída do Egito, onde nós já comentamos, e a segunda foi lá no deserto do Sinai. A Páscoa ela é um símbolo muito poderoso, muito importante e poderoso. Deus ordenou o sinal de sangue nas portas, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os hebreus dos egípcios, mas porque ele queria ensinar ao povo a importância da obediência e também a redenção pelo sangue apontado para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. O livro de Josué é um livro histórico e é muito importante para que nós possamos entender e compreender a história do povo hebreu. O livro de Josué ele é cercado de transições, de conquistas e vitórias. E a circuncisão em massa e a Páscoa, ela foi uma das maiores vitórias, pois foi onde o povo hebreu confirmou pela fé a aliança abraâmica. E vimos que os hebreus estavam prestes a tomar posse da promessa divina. Meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando até aqui, ficou até o final, que Deus abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais em graça e em conhecimento.